Boa noite, meus amigos, meus irmãos do Núcleo Espírita Francisco de Assis. Vamos dando então continuidade a mais esse estudo virtual, ainda nas atuais condições necessárias à nossa segurança, à nossa saúde, aproveitando dessa tecnologia que chegou até nós. E que nós procuramos então aproveitar da melhor forma. Hoje então nos coube o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 5 a 7. Antes então vamos fazer a leitura de uma página de preparação para a nossa prece, página que vem do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, de número 168, com o título Parecem, mas não são. Vem então um versículo retirado da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, onde se lê: Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E a partir desse versículo, Emmanuel então nos diz: o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Graças a Deus, meus irmãos, vamos assim, nesse momento de leitura, de introspecção e de reflexão, unir agora, neste momento, os nossos pensamentos e vamos elevar uma prece a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre. Senhor Jesus, divino amigo, é com imensa alegria, Senhor, que agradecemos por estarmos aqui reunidos pelas ondas da rede internacional, aqui nesse meio virtual, que a Tua bondade permitiu que chegasse a este plano conforme os desígnios de nosso Pai. E assim, Senhor, por essas ondas amigas, podermos nos ouvir, nos ver e buscar um pouco mais o entendimento sobre as Tuas palavras,
as tuas lições. Permite, Jesus, que o teu Evangelho, estudado hoje mais uma vez e sempre, penetre profundamente os nossos corações e possa, Senhor, se exteriorizar em nossas palavras e atos. Assim, Mestre, agradecendo já a presença da espiritualidade amiga que nos dirige, agradecendo a Ti, Senhor, e, sobretudo, agradecendo a nosso Pai, pedimos a Tua permissão para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. E como então anunciamos, estamos hoje com a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que se intitula Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E hoje, dentro desse capítulo, nós vamos estudar os itens 5, 6 e 7. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire é uma passagem, é um ensinamento do Mestre que se encontra no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, e que foi aqui separado por Allan Kardec e que faz parte do livro onde ele desenvolve esse estudo. E naturalmente nas reuniões anteriores os irmãos puderam já acompanhar, mas para quem não ouviu, nós vamos aqui repetir rapidamente o versículo de que trata essa lição de hoje. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, onde Jesus nos diz: ninguém acende uma candeia, uma vela, uma lamparina, uma lanterna, um lampião, para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ou seja, ninguém acende uma vela e coloca debaixo da mesa, dentro do armário, né? Coloca num lugar alto, de grande visibilidade, para que tenha alcance naquele cômodo, naquele recinto, e possa assim iluminar o mais possível aqueles que estiverem ali, aqueles que precisem transitar por ali. Da mesma forma, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17, também há o registro dessa passagem. Ninguém há, diz Jesus, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Então, só para a gente poder relembrar essa passagem do Evangelho, e numa outra passagem do Evangelho de Mateus, que Kardec também separa neste capítulo, ele traz o questionamento dos discípulos quando perguntam a Jesus. Então, aí ele narra, segundo o Evangelho de Mateus: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque àquele que tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Ou seja, o Mestre ensinou que não se devia colocar a luz escondida, que a luz devia ser colocada num local alto, para que tivesse amplitude, para que tivesse bastante alcance, mas ele mesmo ensina por parábolas, de forma que o ensinamento, a essência espiritual do ensinamento fica um tanto velada. Então os discípulos questionam, mas por que para o povo, nas pregações públicas,
o Senhor fala a eles por parábolas. E Jesus responde: é que eles, vendo, não veem, ouvindo, não escutam. Ou seja, vendo, não ainda compreendem a essência espiritual, o ensinamento, a dimensão espiritual do ensinamento que ele vinha trazer e que então ele condensava, ele usava de linguagem figurada, entabulando ali uma parábola, porque fixava o ensinamento, fixava o princípio moral que era necessário imprimir na alma humana para que nos permitisse a libertação dos vícios, a libertação das nossas inferioridades e principiasse a que nós desenvolvêssemos esses valores morais e sem depender de que o raciocínio já conseguisse apreender profundamente o ensinamento espiritual ali presente, coisa que dependeria do tempo. À medida que o pensamento humano avançasse, se desenvolvessem as ciências, as diversas áreas do pensamento, as diversas áreas do conhecimento, até que a alma humana pudesse compreender, como pode compreender hoje, a dimensão espiritual da vida, mais propriamente como o Espiritismo veio mostrar no século XIX com o advento da doutrina espírita. Então, nessa aparente dualidade, ao mesmo tempo que ele diz que a luz tem que ser colocada para todos, mas ao mesmo tempo fala por parábolas de modo a não lançar luz de maneira integral, de maneira direta para todos. Isso é questionado e Allan Kardec percebe a importância de se trazer uma explicação sobre isso. Então, no item 5, Kardec vai nos colocar a seguinte proposição: se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Ou seja, falando por parábolas, não estava escondendo, mas sim dosando de acordo com as possibilidades de compreensão da criatura humana àquele tempo. Ela, quer dizer, a providência divina, as mantém de reserva, reservadamente, e não sob o alqueire, não em oculto, mas apenas de forma velada, ou seja, transmitida sob a forma de um conteúdo simbólico, que eram justamente as parábolas. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. Ou seja, aqueles que foram conseguindo penetrar o que em outro momento da história da humanidade já foram considerados os mistérios, já foi chamado de ocultismo, mas quem mantinha oculto eram justamente, como Kardec coloca aqui, aqueles que iam descobrindo, aqueles que iam percebendo o outro lado da vida, a continuidade da vida, a imortalidade da alma, a possibilidade mediúnica, ou seja, de intercâmbio entre os dois planos, físico e espiritual, a realidade da reencarnação. Então, esses que foram percebendo isso, esses sim, muitas vezes, ao longo da história da humanidade, ocultavam tudo isso do vulgo, ou seja, da maior parte da população, da maior parte do povo, com o intento, diz Allan Kardec, de dominarem o povo, né? De dominar o pensamento da maioria. Então mantinha em oculto para alguns poucos dos chamados iniciados, porque então eram feitos processos ritualísticos de iniciação para aqueles que se mostrassem aptos a conhecer essa verdade, que alguns poucos já começavam a realmente penetrar e a compreender.
são esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então, Jesus já tinha feito esse alerta lá atrás, e é o que Allan Kardec vem corroborar. Não era Jesus falando por parábolas que estava ocultando a verdade da maior parte do povo. Não. Ele falou por parábolas de maneira que pudesse dosar e não ocultar de maneira absoluta, mas dosar o fornecimento da verdade, a expressão da verdade àquelas mentalidades da época, aguardando o seu amadurecimento para que no momento propício pudessem então entender e fazer um bom uso, fazer um bom proveito, como ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade foi dada de maneira responsável, dosada, adaptada, apropriada à mentalidade do povo daquela época. Naturalmente que o colegiado dos discípulos, dos apóstolos, era formado de espíritos, não eram espíritos puros, espíritos super evoluídos, mas que tinham já algumas conquistas na área moral, também um pouco na área do intelecto, e que já tinham essa capacidade de poder conviver mais intimamente com Jesus e compreender isso tudo que ele não poderia ainda dizer abertamente na praça pública. E Allan Kardec, continuando, nos diz: é por isso que todas as religiões têm seus mistérios, têm tido os seus mistérios. Ele não está incluindo aqui o advento da doutrina espírita, que justamente era considerado aquele momento em que viria a ser tirado o véu de sobre esses mistérios. É por isso que todas as religiões têm tido os seus mistérios, cujo exame proíbem. Então, Allan Kardec também fazendo essa observação de que as religiões, as instituições religiosas, normalmente têm lá os seus mistérios e interditam que se questionem ou que sejam devassados. Mas, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo, como a maior parte da população, entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, com o desenvolvimento das ciências, já de um modo geral, a mentalidade humana, claro que com particularidade, porque não é toda a humanidade que vai progredindo de maneira uniforme, homogênea. Então, mas à medida que as coletividades, as sociedades foram desenvolvendo as suas ciências, passaram a rejeitar aquilo que a observação não pudesse corroborar, não pudesse demonstrar, ou aquilo que o raciocínio, um conjunto de ideias, de argumentos, pudesse refutar. Então, esses mistérios foram ficando esvaziados de propósito, esvaziados de utilidade, de função. Não podem, continua Kardec, existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido, que é uma outra passagem. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro, ou seja, mesmo com todas essas ciências, isso ao tempo de Kardec, que as ciências estavam bem adiantadas, hoje ainda mais, mas ao tempo de Kardec já havia expressivas conquistas na área científica, e ele diz, aqui na Terra o homem, a criatura humana, se encontra ainda em pleno nevoeiro, ou seja, aquilo que não puder ser desvendado aqui, vai ficar sendo conhecido em mundos superiores,
quando o espírito se depurar e começar a fazer as suas jornadas, continuar as suas migrações, o seu progresso em mundos superiores, superiores à Terra. Pergunta-se, continua Kardec, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável? Ainda hoje a gente ouve esse tipo de questionamento. O que adiantava Jesus ensinar por parábolas, contar todas aquelas histórias lindas que continham um conhecimento espiritual ali de forma velada, de forma simbólica? O que adiantava? Né? Que proveito podia tirar o povo de parábolas cujo conteúdo profundo ele ainda não compreendia? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina, ou seja, da vida espiritual, das particularidades da vida no mundo espiritual. Ele falou da existência de um outro mundo, né, do seu reino. Então se admitia, mas não falou de particularidades desse mundo. E que, diga-se de passagem, até hoje nós ainda temos o trabalho de raciocinar e de acompanhar e de digerir, mesmo com toda a doutrina, com as obras auxiliares. Lembrando-se também que quando os livros de André Luiz começaram a vir a público, através da mediunidade apostólica, né, apostolar de Chico Xavier, houve muita rejeição no meio espírita e ainda há, e com merecedores de nosso maior respeito, mas é para demonstrar a resistência, às vezes a dificuldade de se estudar, estando nesse plano e dependendo das faculdades mediúnicas, da dificuldade de se estudar, de se abordar particularidades do mundo invisível, o seu cotidiano, o seu dia a dia, como é a vida no mundo espiritual, se trabalha, se estuda, há doenças, há tratamento, há alimento, há água, como é a vida, como são as relações humanas no mundo invisível. Então, ainda hoje, há certa dificuldade, perfeitamente natural, porque a natureza não dá saltos, enquanto algumas coletividades vão compreendendo, outras ainda levam mais tempo para compreender, porque justamente o Espiritismo convida a isso, ao estudo, à reflexão. Então as pessoas admitem por raciocínio, por lógica, não por imposição. Então, ainda hoje há inúmeros grupos que com bastante ainda resistência. Há algumas obras, por exemplo, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, que vem exatamente retratar, ilustrar o que nós temos como a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da vida espírita, a vida espiritual. Então a obra de André Luiz vem muito bem ilustrar esse dia a dia, né? Essa vida pulsante de trabalho, de atividades, né? De os espíritos ocupados, atarefados, socorrendo, estudando, trabalhando, envolvidos com inúmeras tarefas no bem, porque no mal também a vida é pulsante, né? Então há também uma azáfama, né, de trabalho, de atividades. Então ainda hoje há no meio espírita certa, às vezes, dificuldade ou resistência ainda a digerir, a assimilar esse material. Quanto mais há 2000 anos, ao tempo de Jesus, que estava ainda ali aplainando ali, ainda dependendo de tanta coisa ser descoberta, essas ciências serem desenvolvidas, para que o pensamento humano pudesse, então, alcançar ideias mais sofisticadas, mais complexas, mais abstratas, para poder, então, começar a receber esse tipo de conteúdo. Então, naturalmente, como Allan Kardec vem colocar para nós, Jesus somente se exprimiu por parábolas naquelas particularidades da sua doutrina que eram mais abstratas, ou seja, as particularidades da vida no mundo espiritual.
a reencarnação, as migrações entre as encarnações, entre as existências, e a vida nesse período entre uma encarnação e outra no mundo espiritual. Então, sobre tudo isso, sobre todo esse aspecto mais abstrato, é que ele então contou parábolas. Ele podia não ter contado nada. Se realmente ele quisesse ocultar, como Allan Kardec está aqui argumentando justamente o contrário disso, se Jesus quisesse ocultar, não teria transformado esse conteúdo em pequenas histórias, que são as parábolas, para que esse conteúdo pudesse ser transmitido como se fosse uma semente colocada num terreno, aguardando o tempo propício para desabrochar. Então, a semente foi lançada na alma humana e no tempo certo, no tempo previsto por ele, inclusive, que nos prometeu enviar um Consolador, e o Consolador está aí, agora chegou. No tempo certo, essas ideias iriam amadurecer e aí sim os seres humanos poderiam se beneficiar integralmente desse conhecimento, o que não teria acontecido naquele momento. Então, continuando aqui na leitura, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que ele disse a respeito é inteiramente claro. Então, do ponto de vista do conhecimento moral, tudo foi muito claro. O conteúdo simbólico, a linguagem simbólica, foi naquilo que dizia respeito às partes mais abstratas. Naquilo de, como Allan Kardec diz, as condições básicas para a salvação, digamos assim, a redenção da alma, a humildade, a caridade, o perdão, sobre isso, Jesus foi inteiramente claro. Inteiramente claro. Não há como duvidar, não há como colocar duplo sentido na necessidade do perdão, da caridade, do amor, da humildade, conforme ele nos ensinou e exemplificou. Aliás, como expoente máximo dessa exemplificação, ele próprio. Assim devia ser, porque era a regra da conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer, abre aspas, eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Então, para aquela massa ainda com poucas noções, abstratas, ele falou sobre o conhecimento espiritual de forma simbólica, falou por parábolas. Mas naquilo que era essencial, como Allan Kardec diz, para a salvação, ou seja, para a redenção espiritual, ele deixou tudo bastante claro. Não houve nenhum tipo de figura de linguagem figurada. Ele deixou tudo bastante claro, a necessidade do amor, da caridade, da humildade, do perdão. Sobre isso, não foi dita nenhuma palavra com duplo sentido. Ele falou direta e claramente, atacando aí a questão de maneira frontal, de maneira que ninguém, por muito pouco entendimento que tivesse, deixaria de se beneficiar do seu ensinamento por falta de conhecimento, por falta de letras, por falta... Não. Quanto a isso, quanto ao que seria essencial para a redenção humana, para a redenção da alma humana, ele deixou tudo bem claramente colocado. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Ou seja, para essas partes mais abstratas, como diz Kardec, ele reservava para os discípulos com quem ele convivia intimamente. Ele tinha tempo, ele tinha convivência próxima e tempo para desenvolver, para explicar, para iniciá-los nesse conhecimento de coisas mais abstratas. Por serem eles mais adiantados, que também a condição espiritual permitia que eles tivessem um pouco mais de compreensão, e por isso eles foram os escolhidos. Não é que eles fossem espíritos de luz, espíritos puros, mas eram, claro, espíritos um pouco mais adiantados e que permitiram então justamente receber cada um deles a sua tarefa diretamente junto ao mestre. Então, por
por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito, aos que já têm, que falhou aqui, daí o haver dito, aos que já têm, ainda mais se dará. Ou seja, aqueles que já têm adiantamento, pode ser dado mais ainda. Aqueles que ainda não têm, esses têm que aguardar o tempo necessário para o desenvolvimento, para o progresso, permitir receber mais ensinamentos, mais lições. Entretanto, continua Kardec, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então, a gente acaba de ver com esse trecho que os apóstolos tinham assim mais adiantamento do que a maioria, o vulgo, como chama Allan Kardec, porém não a ponto de Jesus ultrapassar um certo limite. Então, mesmo com os discípulos com quem ele convivia, com quem ele pôde iniciar nesse conhecimento de certas partes mais abstratas da sua doutrina, mesmo com eles, Jesus se conservou impreciso quanto a algumas dessas particularidades. Então, Allan Kardec vem nos mostrando que era necessário que o pensamento humano como um todo se desenvolvesse, as ciências e mais tarde, com o advento da doutrina espírita, que nos traria esse algo mais, conforme Jesus nos havia prometido, de que nos enviaria um Consolador com a característica nos fazer relembrar aquilo que ele ensinou, sinal de que ele sabia que nós esqueceríamos muita coisa, então o Consolador viria relembrar as suas palavras e ensinar coisas novas. Coisas novas porque, da forma como o Espiritismo veio colocar, ele só pôde deixar por parábolas. Então são coisas novas dos fatos, são essas particularidades abstratas que ele não pôde expor, que ele não pôde detalhar, descrever minuciosamente a época. Então são coisas novas, como é a vida espiritual, a reencarnação, o fenômeno mediúnico, como é isso? Então essas coisas novas, que somente por parábolas ele deixou anunciadas, é que teria que então o tempo passar para permitir esse desenvolvimento, para que nós pudéssemos então assimilar e aí sim ter um proveito integral desse conhecimento. No último item, item 7, Kardec nos diz: o Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Ou seja, mesmo com o advento da doutrina, os espíritos não disseram tudo de uma vez só e não disseram tudo ainda. Então, só gradual e sucessivamente, diz Kardec, a partir das suas observações, somente gradual e sucessivamente os espíritos vão acrescentando novas informações que eles julgarem necessárias, procedentes, de acordo com as leis de Deus, de acordo com os desígnios de Deus e sob a direção de Jesus para os destinos do nosso planeta. Se a houvessem, continua Kardec, se a houvessem apresentado completa
desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Então, mesmo com o advento da doutrina, os espíritos programaram e planejaram e fizeram uma ação bem orquestrada. Primeiro as batidas, depois as mesas girantes, depois os pequenos conteúdos, pequenas frases e depois sim as questões mais profundas, as questões filosóficas, existenciais e espirituais mais profundas. E prosseguiram, porque cerca de menos de 100 anos, 60, 70 anos após a codificação, já entrando pelo século XX, as mediunidades de Eurípides Barçanufo, do próprio Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, que trouxeram ainda mais detalhes daquilo que havia ficado condensado nos livros da codificação. Então, ele diz que se os espíritos tivessem revelado tudo de uma vez, só um reduzido número de pessoas seria capaz de assimilar. Então, muita gente teria sido excluída só pelo simples fato de não haver sido esse conteúdo adaptado, moderado, oferecido gradualmente para que fosse podendo ser assimilado. Então, houvera mesmo assustado as que não se achassem preparados, quer dizer, teria mesmo assustado aquelas pessoas que não tivessem nenhum preparo para receber esse conhecimento tal como ele viria. Isso se os espíritos tivessem ditado a doutrina espírita toda de uma vez, logo de sopetão, assim, logo de início. Então, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se só um número reduzido fosse compreender, aceitar e assimilar, como é que ficaria a divulgação? Esse número reduzido, quando desencarnasse, estaria perdida toda a ação. Então, se, pois, os espíritos não ainda dizem tudo ostensivamente, se ainda hoje, hoje que ele está falando aqui no século XIX, mas nós podemos com tranquilidade dizer agora, no século XXI também, se, pois, os espíritos ainda hoje não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar. Não é isso. Nem porque eles coloquem a lâmpada, a candeia debaixo do alqueire. Também não é isso. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. É como diz lá no Eclesiastes, há um tempo para plantar, um tempo para colher. Então, cada coisa tem de vir no tempo oportuno. Porque se vem fora de época, não é aproveitado e se perde. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes de apresentarem uma nova ideia, uma outra ideia nova. E aos acontecimentos, o de preparar a aceitação dessa outra. Ou seja, eles dão tempo para uma ideia chegar, amadurecer, propagar-se e os acontecimentos corroborarem o advento dessa nova ideia, para só então, com o terreno preparado, eles poderem fornecer, eles poderem nos trazer uma outra ideia. E assim nós terminamos esses 3 itens desse capítulo, que vai continuar ainda com o item 8 na próxima oportunidade, e vamos ficando por aqui, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos unidos, hoje em meio virtual e, naturalmente, quando for possível, presencialmente, para aquele abraço, para aquela confraternização. Que Jesus possa estar nesse momento em cada coração, em cada lar, sustentando a nossa esperança, sustentando a nossa fé. Muita paz a todos, um abraço fraterno e até a próxima.